bem? Bom, vamos para mais um exercício aqui de dinâmica, um exercício que traz aqui uma situação onde eu puxo um bloco que está ligado ao outro bloco, eu puxo um corpo, uma caixa que está ligada a um bloco através de um cabo, e esse sistema é acelerado, tá? Então, mais um exercício aí que a gente fala sobre dinâmica dos corpos, não é? Então, corpos em movimento. Então, entender como que essas forças atuam para que esse corpo tenha uma certa aceleração ou tenha um certo movimento. Bom, vamos lá. Uma caixa de massa 10 kg é ligada a um bloco de massa 5 kg por meio de um fio fino e inextensível, que passa por uma pequena polia sem atrito, como mostra a figura. Bom, então a gente vai ter aqui essa situação e aí a gente vai perceber o seguinte. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou puxando a caixa está presa ao bloco por um fio, que é inextensível, ou seja, ele não funciona com uma mola, né? Ele funciona com uma corda que não estica. Então, eu não posso considerar ele um objeto que possa ser distendido, né? Vamos dizer assim. Então, ele tem uma força de tração e não uma força elástica. Bom, outra coisa que ele fala que passa por uma polia, né? Então, o que é essa polia? A polia nada mais é do que essa roda aqui, né? Que à medida que eu puxar a caixa, ela vai girar, não é isso? Ela gira e ao girar, ela faz com que o bloco suba. Bom, basicamente é isso. Então, eu puxo a caixa puxa o bloco. Bom, vamos lá. Determine o valor da força horizontal F em newtons, que deve ser aplicada à caixa, de modo que o bloco suba com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero que esse bloco suba de forma acelerada. Bom, o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o piso é 0,10, ou seja, a polia não apresenta atrito, não é? Mas entre a caixa e essa superfície dessa mesa, vamos dizer assim, desse apoio, existe atrito. Como que a gente vai resolver esse exercício? Primeira coisa que a gente faz, diagrama de forças. Tá? Então, eu vou fazer o diagrama de forças aqui, olha. Então, existe o peso da caixa, a caixa comprime essa superfície com o próprio peso dela, nessa situação não tem ninguém forçando de forma extra aí. Então, ao pressionar a superfície com o seu próprio peso, a superfície reage e o nome dessa força normal aqui. Bom, o bloco A é puxado por uma força F, que por sua vez puxa o bloco, não é? Puxa aqui o bloco, não é? B. Não é isso? Puxa o bloco B através de uma corda, e quando a gente puxa um corpo através de uma corda, a gente chama essa força de tração ou tensão. Para toda ação, existe uma reação. Então, ao puxar a caixa e a caixa puxar o bloco reage, interage com esse outro, né? Através de uma força que tem a mesma intensidade, não é isso? E na corda a gente vai perceber que ela tem o sentido oposto, né? Então, a gente vai ter essa situação. Eu também tenho aqui o peso do bloco, né? O peso desse bloco aqui, que a gente vai obter. Bom, estou esquecendo de alguém? Sim, quem? A força de atrito. Uma vez que eu estou tentando puxar esse bloco para a esquerda, o atrito ele vai se opor, não é isso? Ele vai se opor a esse movimento, então aqui nós também vamos ter uma força de atrito. Bom, legal. O que a gente consegue saber, que informações que a gente tem, né, desse sistema todo aí? Bom, a gente tem a massa de A, a massa de B. Então, a massa de A é 10 kg, a massa de B é 5 kg, o coeficiente de atrito entre a superfície e a caixa é 0,10 e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, daqui eu já consigo calcular o peso de A, não sei se vai ser útil para mim ou não, mas peso de A é a massa vezes a gravidade, então vou fazer 10 vezes 10, 100 newtons. Vou falar que o peso de B é a massa de B, portanto 5 kg vezes a gravidade, que é 10, 50 newtons, né? Lembrando aqui que peso é um produto de massa pela gravidade. Bom, nós vamos ter aqui também o seguinte, será que eu consigo calcular, né, a força de atrito que existe, né? A força de atrito que existe aqui entre a superfície e a caixa? Bom,
para calcular a força de atrito, deixa eu só colocar isso aqui, vou escrever aqui, né? O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, vamos lá. Para calcular a força de atrito, eu vou precisar o seguinte, do coeficiente e da força normal. É assim que a gente calcula a força de atrito através de uma fórmula. O coeficiente de atrito tem a ver com o tipo de superfície em contato, as superfícies em contato. Então, se essa caixa fosse feita de um material diferente, provavelmente seria mais áspera ou mais lisa, e esse atrito entre as superfícies seria diferente. Esse número representa, então, esse μ, ele representa o quão áspero ou o quão lisa, né, são essas superfícies e como elas interagem entre si. Então, aqui eu tenho 0,10 vezes a normal. E a normal, nesse caso, a força normal, que é a força de reação, nesse caso, ela vai ser igual ao peso, não é? Então, a normal de C, não é isso? A normal e o peso de C são iguais em módulo, não é isso? Significa, olha, eu estou comprimindo o chão com o próprio peso da caixa, então a resposta vai ser de mesmo valor. Então, se elas são iguais em valor, eu posso trocar aqui, né, pelo peso de C, né? Peso de C, eu coloquei A aqui, né, mas não é A, é C. Deixa eu corrigir isso aqui. Peso de C. Então, vai ficar como? Vai ficar 100 vezes 0,10, não é isso? Ou seja, 10% de 100, que é 10 newtons. Então, quer dizer, nós já sabemos algumas informações aqui. Então, sabemos os pesos, sabemos o valor da força normal, não é isso? Sabemos também aqui, né, as características, né, do sistema. E o que a gente vai fazer agora? Fiz o diagrama de forças, calculei quem eu podia calcular, cancelei quem eu podia cancelar, e agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? Diz o seguinte, que a força resultante, ou seja, a força resultante que age num sistema, ela sempre vai poder ser calculada da seguinte maneira. Né? Ela é calculada como? Ela é calculada da seguinte forma. Força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, se eu escrever isso para cada um dos corpos, eu consigo encontrar a força resultante. Tá? Então, eu posso olhar aqui e falar, quem é a força resultante? Quem é a força resultante para a caixa? Quantas forças existem aqui? Existem 1, 2, 3, 4, 5 forças, mas dessas 5 forças, 2 se cancelaram, sobrando 3. Uma para a esquerda e 2 para a direita. Bom, se o movimento está sendo dado para a esquerda, significa, e de forma acelerada, né? Isso porque ele quer que o corpo aqui suba de forma acelerada, ele quer que esse cara tenha uma aceleração, ou seja, eu vou dizer para você que se eu quero que ele acelere para a esquerda, essa força vai ter que superar a soma dessas duas, ou seja, ela vai ter que ser maior. Então, essa força age de forma a aumentar a velocidade e essas tentam, na verdade, competir com isso, impedir que ela aumente. Elas estão agindo contra essa força F. Por isso, para a caixa, eu vou escrever assim, ó, força resultante da caixa, F menos a tração e menos a força de atrito. E isso vai ser igual a massa da caixa vezes a aceleração. Bom, ok. E para o corpo B, ou seja, para o bloco, se essa caixa vai subir, esse bloco vai subir. E se ele está subindo de forma acelerada, significa que a tração é maior do que o peso. Portanto, eu vou escrever tração menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, eu já consigo dizer tudo isso, tá? Consigo calcular tudo isso aí. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, provisoriamente, vou me mudar de lugar aqui e vou falar o seguinte, olha, aqui eu posso ir substituindo essas informações, não é? Eu posso ir substituindo essas informações, as informações que eu tenho. Mas, por exemplo, poderia não substituir, poderia continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, então esse conjunto dessas duas equações, eu vou substituir aquilo que eu tenho. F eu não tenho, T eu não tenho, a força de atrito é 10, a massa da caixa é 10 e a aceleração eu não possuo. Aqui, tração eu não possuo, mas o peso de B eu possuo. Eu sei que é 50 e aqui 5 vezes A. Bom,
O que eu posso fazer aqui para resolver essa situação? Eu tenho uma equação, tenho duas equações. Se eu resolver somar essas duas equações, o que eu percebo aqui é que t aparece nas duas equações, só que uma de forma negativa e outra de forma positiva. Então, se eu somo a esse lado da equação, esses dois aqui itens eles vão se cancelar, sobrando F, não é isso? Sobrando a força F, que eu não sei o valor, menos 10, menos 50, né? Eu somei, juntei menos 10 com menos 50, e desse outro lado, 10 vezes A e 5 vezes A, eu tenho um total de 15 vezes o valor A. Tá? Então, só que a aceleração do sistema, né? Então eu sei que eu chegaria aqui, F menos 60 é igual a 15 vezes a aceleração. Só que eu quero que esse conjunto suba, né? Esse B suba e esse C venha para a esquerda com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar F menos 60 é igual a 15 vezes 2, que dá 30, não é isso? Então, F menos 60, então aqui a gente sabe que vai ter que dar, né, F, se eu passo esse menos 60 para o outro lado, né, então eu vou ter 90 newtons. Então quer dizer, para que eu consiga fazer esse conjunto, né, se deslocar de forma acelerada, com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, eu vou precisar fazer uma força de 90 newtons, não é isso? Então, quando eu aplico uma força de 90 newtons aqui, certo? Essa força consegue vencer essas outras duas, sobra uma força resultante, certo? Que vai fazer com que ele acelere. Dá até para a gente, né, encontrar, por exemplo, agora qual é o valor da força de tração também aqui, se eu quiser, né? Se eu quiser saber qual é o valor da força de tração que existe, nesse caso, era só substituir, né? Porque agora eu sei aqui a força F, não é isso? Sei também, né? Posso também substituir aqui, porque eu sei a aceleração desse conjunto, né? Eu sei que é 2, então poderia tranquilamente também encontrar a força de tração ali, né? E descobrir qual é a força resultante, né, que age em cada um dos corpos, tá bom? É isso aí, então o exercício pedia para que a gente encontrasse o valor da força, está encontrado o valor da força F, o módulo dela tem que ser 90 newtons, ok? Um abraço!